algumas semanas, a polêmica declaração do presidente Jair Bolsonaro fez com que o tema filosofia e sociologia virasse um dos assuntos mais comentados do Twitter e em praticamente todas as redes sociais. No anúncio, o presidente disse que estudava descentralizar investimentos em faculdades de filosofia e sociologia. Tendo como base essas declarações, o Câmara Aberta de hoje abre a discussão sobre o que é filosofia, qual a importância dela para a compreensão da sociedade e do mundo e as dificuldades da implementação da disciplina no currículo escolar. Vamos falar também sobre de que forma a filosofia pode contribuir para a formação da consciência crítica. Não sai daí, o Câmara Aberta está começando. Aqui no estúdio, para conversar com a gente hoje, o professor de filosofia, Hugo Leonardo Cavalcante. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez, ao Câmara Aberta. Muito obrigado. Que agradeço. Professor, vou começar esse programa com uma frase, na verdade um trechinho de um livro que eu li recentemente. O nome do livro é Ensinar Filosofia, um livro para professores. E aí o trecho diz o seguinte: a filosofia na sala de aula é importante para organizar as ideias e desenvolver uma postura mais ativa perante o mundo. Fatores essenciais para formar cidadãos ao invés de meros consumidores. E aí, o que a Renata Lima e o Silvio Galo, que são os escritores e professores de filosofia, querem dizer com isso? Bom, a filosofia, ela é a mãe de todas as disciplinas, né? Antigamente, na Grécia Antiga, não se tinha matemática, física, química, biologia. Todo conhecimento era um conhecimento filosófico, né? Então, hoje você estuda Pitágoras em matemática, mas Pitágoras era um filósofo. Você estuda Demócrito em química, mas Demócrito também era um filósofo. Então, a filosofia, ela tem um papel fundamental, porque sem ela, nenhum outro tipo de conhecimento poderia ser gerado. Então, a filosofia, quando vem para a discussão da sala de aula, ela tem uma relevância gigantesca. A filosofia na sala de aula, ela faz o indivíduo ter um senso crítico maior, faz o indivíduo pensar sobre o mundo à sua volta. Como você disse nessa frase, falar de organizar as ideias. E um dos aspectos que nós verificamos dentro das escolas é que as ideias às vezes estão muito soltas e ela consegue fazer essa conexão das ideias. Ou seja, não só você se deparar com a ideia, mas você conseguir compreendê-la. Platão antigamente já falava que existe uma diferença entre a opinião, que é a doxa, e a ideia, que é o conceito. Opinião todos nós temos. A opinião é um mero observar daquilo que está à nossa volta. Agora, o conceito é algo que é fundamentado. E penso que o que falta muito hoje em dia é justamente conseguirmos estabelecer um conceito, uma ideia sobre as coisas. O senhor falou, então, aí que a filosofia ela se baseia no raciocínio, no questionamento, né? Aumenta a nossa capacidade de argumentar, também o nosso poder de argumentar. E aí, quais seriam os efeitos, então, da ausência de uma disciplina como a filosofia ainda no ensino médio? Bom, a ausência que você pode verificar é uma predominância do ensino técnico, ou seja, um governo, um país que não investe em educação, uma coisa que tem que ficar clara, né? Educação não é gasto, educação é investimento. Essa semana a Alemanha, por exemplo, liberou 160 bilhões de euros em investimento em educação. Então, educação não envolve apenas a escola, envolve a sociedade, envolve a família, envolve a mídia. Então, é um complexo muito maior do que a escola. E o que a gente verifica hoje é que as escolas, já há algum tempo, não só hoje, está sendo abandonada. Professores são mal remunerados, professores não são valorizados, principalmente na profissão que eles exercem, porque a partir dos professores é que nós teremos outros bons profissionais. Então, o investimento em educação, ele é bom para todo profissional, não apenas para o professor. Hoje, a disciplina de filosofia, aproveitando também a sociologia, que estão atreladas ali, elas estão na grade comum curricular? Sim, já há algum tempo, filosofia e sociologia, elas estão na grade comum, apesar de algumas tentativas de tentar tirá-las, né? Porque o conhecimento ele é perigoso para muitas pessoas, porque o conhecimento faz com que os indivíduos passem a ter um senso crítico mais aguçado. Então, eles estão na grade curricular,
Houve algumas tentativas de colocar apenas português e matemática, né, como disciplinas obrigatórias, e as outras disciplinas seriam secundárias ou optativas. Então, ficaria a cargo das próprias escolas, instituições, terem ou não essa disciplina, mas ela é fundamental. E você percebe que mesmo outros professores de outras disciplinas percebem essa relevância. Sempre próximo à época do Enem, alunos vêm até a minha pessoa para pedir alguns conselhos filosóficos para a prova de redação. Então, o conteúdo, por exemplo, que se usa na prova de redação, ele é muito filosófico, né? A filosofia, ela dá embasamento para o mundo que nós vivemos, para compreender esse mundo que nós estamos inseridos. Então, ela torna-se necessário no sentido de que nós podemos passar a enxergar o mundo de uma maneira diferente a partir do conhecimento filosófico, né? Agora, professor, quando o governo fala em extinguir essas disciplinas da grade, como disciplina no curso de graduação, ele esbarra aí numa ilegalidade, né? Porque as universidades, as públicas, elas obrigatoriamente têm que ter esse conjunto de áreas do conhecimento, né? E acho que as particulares também, eu queria que o senhor me explicasse, inclusive, isso. Nesse caso, o que acontece? Assim, não deve ser uma decisão do governo federal extinguir essas disciplinas, né? Isso tem que ser uma decisão, caso ela viesse a ocorrer, da universidade, que tem essa independência. O governo, quando sinaliza a retirada de disciplinas específicas, isso não está na alçada dele, né? Nós vivemos uma democracia, temos um Congresso, as coisas são votadas, são discutidas e debatidas largamente. Então, quando uma decisão é tomada de cima para baixo, onde não escuta o Congresso, onde não escuta os representantes do povo, que são justamente aqueles que nós colocamos lá a partir do voto, é porque ele está infringindo uma regra. Essas decisões, elas muitas vezes estão atreladas à avaliação que se tem para ingressar na universidade. Então, muitas universidades no país, por exemplo, a nota do Enem é que faz eu ingressar na universidade. Então, uma das maneiras que o governo poderia fazer para tentar minar o ensino da filosofia e sociologia seria justamente você fazer uma retirada você não contemplar mais esses conteúdos na prova. Então, quando o governo diz algo no seguinte sentido, quer uma prova menos ideológica. A partir desse momento, ele confunde um pouco, ele não consegue perceber o que é ideologia. Na verdade, ele tenta substituir uma ideologia, ele tenta implementar uma ideologia, né? Normalmente, quando nós falamos sobre algo com uma veemência distorcida, é porque nós não temos conhecimento daquilo sobre o qual estamos falando, sobre o que estamos falando. Então, essas atitudes parecem ser muito mais no sentido personalista, ou seja, eu vou fazer isso porque eu não gosto. Mas alguém que governa para o povo, não governa para si. Então, antes de qualquer atitude, qualquer decreto, ele tem que atuar dentro da legalidade. E isso não é competência dele. E há uma inversão de valores aí, de achar que a filosofia em sala de aula, ao invés de construir pensamentos, ideias, ela mudaria a opinião das pessoas. Eu acho que há essa inversão aí. Isso. Muita gente acha que a filosofia está na escola para doutrinar aluno, outra expressão que é muito mal colocada. A doutrinação, ela se dá a partir do momento que você coloca apenas uma ideia como verdadeira e não abre margem para a discussão. Escola talvez seja o último espaço de discussão que haja doutrinação. Você pode ter doutrinação em outras esferas, em outros campos, até porque se torna necessário. A igreja, por exemplo, existe doutrinação porque ali eles têm dogmas que têm que ser seguidos. Na escola é um campo aberto ao diálogo, à divergência. E nós crescemos na divergência. Se você quer pessoas pensando exatamente de uma mesma maneira, seria um tédio completo e absoluto. Então, nas universidades não existe doutrinação. Existe divergência de pensamento, existe discussão, existe debate. E isso sempre foi a temática de todas as universidades que existem. Então, quando você coloca como doutrinação, é porque gera um medo o pensar reflexivo dos estudantes. Os estudantes, eles são críticos, eles estudam, eles começam a perceber o mundo que está à sua volta. Então, quando uma medida é tomada para cercear, para tolher a liberdade desses indivíduos ao senso crítico, isso revela como que um movimento patológico, ou seja, um movimento de medo da crítica. Aquilo que nós desconhecemos, nós tendemos a diminuí-lo, porque nem nós mesmos conseguimos ter o conhecimento disso.
anúncio feito pelo presidente nas redes sociais, isso, de alguma forma, pode desconstruir o que a filosofia é para a maioria das pessoas? Primeiro, talvez as pessoas tenham que passar a compreender o que é filosofia, né? Mesmo a filosofia, quando estava colocada de uma maneira plena e estava crescendo muito dentro das escolas e universidades, mesmo assim ainda dá para fazer algumas alterações, né? Morei 2 anos em Portugal e lá, por exemplo, nós tínhamos 2 aulas de filosofia, 2 de sociologia e 2 de psicologia, isso no ensino médio. Talvez já no ensino fundamental já deveria ser tratada a questão filosófica. Não você empurrando um conteúdo para o aluno para ele decorar. Então, esse modelo engessado de educação realmente tem que mudar. O Brasil precisa realmente de uma reforma na educação, mas não sem debate, não sem discussão. E quem entende de educação são os professores. Então, os professores têm que ser chamados, a comunidade tem que ser chamada, os pais têm que ser chamados para esse diálogo aberto. Professor, ainda no anúncio que ele fez, ele diz assim, o presidente fala que focar em áreas que gerem retorno ao contribuinte, como as profissões, os cursos de veterinária, engenharia, medicina humana. Mas aí a gente lembra, né, que na escola, por exemplo, na escola de jornalismo, filosofia da comunicação, história da comunicação, e aí vem direito da comunicação, são disciplinas base, né? E quando ele diz extinguir essas disciplinas, seria só o curso de filosofia ou tirar a filosofia dos demais cursos? Pelo discurso dele, aparenta ser uma questão pessoal de tirar as disciplinas, mas também ele assim não pode fazê-lo. Então, o corte da educação, de uma maneira geral, ele parece ser como que uma retaliação pela impossibilidade de tirar apenas as disciplinas. As disciplinas de filosofia e sociologia, em qualquer grade curricular acadêmica, ela é obrigatória. Qualquer curso que você faça, você vai ter filosofia do direito, sociologia do direito, em história, em áreas de saúde, você tem sociologia da saúde, questão do que é o normal, o que é o patológico. Então, em qualquer área, você tem os conteúdos de filosofia e sociologia. O simples fato de você não valorizar essa disciplina, você automaticamente não está valorizando o conhecimento. E todo conhecimento ele é filosófico. Quando o governo se refere à ideia de cursos como se fossem dar um retorno imediato, seria interessante primeiro perceber que nenhum curso dá retorno imediato, porque você tem que concluir o curso para depois começar a trabalhar e depois sim poder ter algum tipo de retorno. E aí esbarra também nessa questão da economia no país, né? Isso. Se você está formado, mas não tem uma geração de emprego, não tem uma vaga de emprego, acho que de nada adianta, não dá para selecionar, escolher um curso nessas Exato. horas, né? E me parece muito que há uma ideia de formar muitos técnicos e poucos críticos, né? Porque, como Nietzsche dizia, né, é mais fácil você tanger o rebanho, né? Porque se as pessoas não são críticas, elas não percebem o que acontece à sua volta. E aí, quando você começa a revelar que elas estão, como diria Platão, né, no mundo da caverna, né, elas estão dentro de uma caverna e elas acreditam que as sombras das paredes são a realidade, e aquele que consegue sair da caverna diz para ela, isso que você vive não é real, a realidade é uma coisa totalmente diferente. Muitas vezes elas preferem viver dentro da caverna, porque tem um discurso de alguém ou de um grupo que legitima a própria maneira de pensar dessa pessoa. Então, ela como se ela fosse embebida por aquela onda. E ela fecha os ouvidos, ela fecha os olhos para o diferente. Ela não consegue perceber que existem argumentos contrários que são tão fortes que conseguem derrubar aquilo que ela acha que é uma verdade. Ok, então. Filosofia traça a ética. Eu vou fazer a pergunta, na verdade, no próximo bloco. Okay. A gente fala sobre a importância também da filosofia na vida de jovens e crianças. Mas não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta com mais assuntos. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. E em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar.
Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Câmara Aberta está de volta, hoje conversando com o professor de filosofia, Hugo Leonardo Cavalcante. No bloco passado eu fiz uma pergunta, deixei ela em aberto, sobre a filosofia, ela traça ética, e aí eu já emendo com outra pergunta, né? Qual o papel da filosofia na construção das crianças e jovens? A filosofia é fundamental na construção do ser humano de uma maneira geral. A ética é uma das temáticas mais abordadas dentro da filosofia. Nós temos filósofos que trataram da ética, desde Aristóteles, os filósofos helenistas, Spinoza, Kant. Então, todos esses filósofos trataram da questão ética e com visões diferentes. Talvez uma das abordagens mais interessantes não seria fazermos um ensino padrão no sentido de você ficar apenas citando frases, citando conteúdo, corrigindo a pronúncia de um aluno em relação a um filósofo, mas sim falar do dia a dia dele. Falar das questões que estão à sua volta, uma reportagem que eles assistem na TV, uma notícia de jornal, nas redes sociais, o tempo todo eles se deparam com alguns temas e, a partir disso, você começar uma discussão. É interessante também que os alunos eles passem a falar, ou seja, construir um sujeito pensante, não apenas um sujeito ouvinte. O aluno ele tem que participar. E muitas vezes o aluno, a partir de sua participação, ele vai começar a compreender que vários dos conceitos que são trabalhados pelos filósofos já está introjetado nele sem nem mesmo ele saber. Então, a partir do momento que ele cita algum tipo de visão sobre um tema, o professor poderia dizer, por exemplo, essa visão que você deu é uma visão kantiana, essa visão é uma visão platônica, e assim ele poderia aprender sem tanta resistência à ideia de filosofia. Uma das primeiras perguntas que os alunos fazem é: filosofia reprova? Ou então filosofia é algo de devaneios, de loucos? Não quer dizer isso. A ideia de loucura também é um estudo dentro da filosofia. Inclusive Michel Foucault, que foi um filósofo francês, ele escreveu 3 livros sobre a história da loucura. Então são temas que nós podemos debater. A ética talvez seja um dos mais importantes, porque o tempo todo nós estamos envolvidos em questões éticas. Por exemplo, você tem a questão da moral e da ética, e alguns filósofos colocam como pontos de partidas diferentes. Outros filósofos colocam moral e ética como uma mesma coisa. Então, o aluno se debruçar com assuntos que são do seu dia a dia
elas são úteis para a vida dessas pessoas. Então, ela vai participar de uma aula e depois ela vai ver notícias da televisão e vai compreender de uma maneira mais abrangente. Ela vai poder dialogar com seus pais. Ou seja, o aluno ele tem que ser crítico, ele tem que deixar de ser... O adolescente, de uma maneira geral, tem que deixar de ser ouvinte e tem que passar a falar, a se expressar, se manifestar. A filosofia, ela hoje ainda é vista erroneamente, assim, como uma disciplina cansativa, né? A gente sabe, aí o senhor citou o porquê desses grandes, porque muitos professores, às vezes, trazem as citações desses grandes filósofos, e aí eu acho que a aula acaba se tornando um pouco cansativa e os alunos mais resistentes. Mas aí a gente está vendo hoje aí uma filosofia mais popular, não é isso, professor? E aí eu posso até citar alguns. O Pondé, Luiz Felipe Pondé, tem o Karnal, Leandro Carnal também, e o Cortella, esse então muito popular, ele mesmo está se intitulando assim, né? Eu sou a filosofia popular. Uhum. Por quê? Eu penso que o papel desses pensadores, apesar de não ser numa mesma linha, né? O Pondé já tem um traço mais conservador, o Cortella já tem um traço mais progressista, mas a importância é ele falar a linguagem do povo. Então, quando o Cortella fala algo no sentido de ser filósofo popular, ele está falando para o povo, ou seja, ele está tirando o academicismo filosófico. E justamente por isso, esses autores, esses filósofos, esses professores que você citou, eles são muito criticados, porque eles saem da redoma que é a academia. A academia é cheia de regras, a universidade é cheia de regras, de métodos, e os trabalhos são exaustivos, são cansativos. E quando ele traz para o público, ele não pode trazer a mesma linguagem acadêmica. Se a pessoa observar, por exemplo, uma aula de doutorado na universidade e ver como um professor, como o Cortella, fala para o público, é totalmente diferente a linguagem. Até porque ele está lidando com um público diferente, ele não pode usar a mesma linguagem. O Pondé, por exemplo, ele é filósofo de formação, o Karnal ele é historiador. O Cortella ele é filósofo e é teólogo, e ele fez mestrado e doutorado em educação. E quem foi o orientador dele foi nada mais nada menos que Paulo Freire. Né? Então, assim, ele sabe usar a linguagem para o povo. Se você pega um desses professores dentro da universidade, ele não vai usar essa linguagem, porque o público é outro. Então, eles adaptam a linguagem deles a partir do público pelo qual eles estão falando. Então, eu acho que por isso o sucesso. Algumas pessoas criticam no sentido deles fazerem tipo um showman, eles são um showman da filosofia, mas o importante é que eles estão trazendo o pensamento reflexivo para a comunidade. E o interesse, né? O que é mais importante. Então, eu já vi muitas pessoas que nunca tiveram interesse algum em filosofia passarem a ter interesse justamente por causa desses pensadores. Então, eu acho que é fundamental o papel que eles têm. Os academicistas sempre vão brigar, mas esquecem que eles também são acadêmicos. Todos eles são doutores, doutor em História, doutor em Filosofia, doutor em Educação. Então, eles sabem o papel deles enquanto educadores, sabem o papel deles enquanto academicistas, mas eles não podem falar essa linguagem para o povo, porque assim o povo iria se distanciar cada vez mais da filosofia. Então, acho que eles têm um papel fundamental. A gente pode considerar a filosofia como um saber, mas não como uma reflexão sobre o saber? Ela é um saber e é uma reflexão. Sempre a filosofia vai ter que ter o aspecto racional. Então, essa semana eu estava dando aula num cursinho sobre filosofia medieval. E as pessoas confundem muito achando que, por exemplo, razão é uma coisa e fé é outra, são distintas. E a filosofia medieval justamente é a associação entre razão e fé. Se não tem razão, não pode ser filosofia. A filosofia é um olhar para si, é um olhar para o outro. E o interessante é que você vai ter sempre na filosofia pensamentos que são divertentes, completamente diferentes. Então, quando você estuda, por exemplo, Sartre, um filósofo francês, ele tem um livro chamado O Ser e o Nada. E eu sempre pergunto em sala de aula, quem é o ser? E todo mundo diz assim, nós. E eu digo, não, vocês são nada. Então, para se entender isso, você tem que passar por um percurso para convencer o indivíduo que ele é o nada e não é o ser. Porque o ser é aquilo que está constituído. O nada é sempre um vir a ser. E a única maneira que a gente chega próximo de sermos é quando estamos perto da morte. E aí, quando estamos perto da morte, nós vamos ser, porque ali não tem mais para onde ir. Então, quando você aborda essa questão, estou dando um exemplo apenas, quando você aborda essa questão, eles começam a refletir, eu sou nada. Mas não é um nada de não ter importância, não ter interesse. Então, as próprias palavras também, a filosofia nos traz, por exemplo, radicais gregos e latinos. Então, é muito importante a gente saber a origem das palavras. Então, por exemplo, filosofia. Sofia, sabedoria. Filo é filia.
Filia significa amor, amizade. Mas a filia é como que uma compulsão pessoal. Por isso que muitas vezes o termo filia é utilizado em patologias, em doenças. Necrofilia, pedofilia, zoofilia. Então, é como que uma patologia, é uma compulsão pessoal que é levada a um nível extremo e que se torna uma doença. Mas a compulsão pessoal que temos na filosofia é pelo conhecimento. E é um conhecimento reflexivo o tempo inteiro. Não vamos chegar a um ponto que vamos dizer assim, já conheço de tudo. Se a pessoa falar algo como isso, se distancie dela, porque ela não tem nenhum tipo de conhecimento. Os professores, eles têm mudado essa forma hoje de apresentar a filosofia para os alunos desde cedo? Por exemplo, eu tenho uma filha de 7 anos que me perguntou o que era o amor kantiano. O pai, enfim, um jornal, enfim, ela deve ter ouvido. Acho que surgiu um interesse. A partir daí já é um caminho para a gente? É um caminho, mas eu acho que ainda é muito pouco. Penso que os professores eles devem se unir, eles devem dialogar, eles devem pensar como abordar essa disciplina em sala de aula, né? Se eu quiser levar aquilo que eu aprendi na universidade e aquele método para a sala de aula de um ensino médio, não dará certo. Porque os jovens, eles têm uma outra cabeça. Então, por exemplo, eu tenho que fazer associações com os jovens daquilo que eles têm interesse. Então, uma das coisas que os jovens mais fazem hoje em dia, redes sociais. Então, quando eu pego uma notícia de uma rede social e a partir daí eu desenvolvo um pensamento reflexivo, ele vai dizer assim, é mesmo. Ou seja, aquele estalo, aquele que chamava-se antigamente do espanto, a admiração. A filosofia é você causar o espanto, é fazer com que a pessoa pense de uma maneira que ela nunca pensou. Ela olhar para dentro de si e dizer assim, eu nunca tinha pensado nisso. Realmente é assim. Então, quando você... A ideia do professor de filosofia não é mostrar a verdade, mas mostrar os caminhos possíveis. E o indivíduo tem que buscar isso. Exercitar esse pensamento, essa descoberta. Não adianta apenas você assistir a aula e você não refletir sobre isso. E nós refletimos o tempo todo. E temos que refletir sobre isso. E fazer com que essa reflexão, ela também possa ser utilizada em outros campos. Ela possa ser utilizada em outras partes da minha vida. Então, por exemplo, quando eu chego para um aluno e falo assim, você sabe por que você vai no supermercado e a padaria sempre está no final? Por que em nenhum supermercado a padaria é no começo? Porque senão você entra, compra o pão e vai embora. Quando botam a padaria no final, você passa por corredores, você compra o pão no final, e você ia só comprar o pão, mas você passa por outros corredores e você compra outros itens. Então, isso é feito de maneira estratégica. Nos shoppings, por exemplo, shopping center, não tem relógio, porque eles não querem que você saia dali. Eles querem que você consuma. Os vidros do shopping são escuros. O shopping é uma grande máquina do tempo, né? Você entra para almoçar, de repente já está de noite, você não percebe. Não, tudo isso aí, a gente passa a refletir a partir da filosofia. Então, é você perceber o mundo que está à sua volta. Uma coisa é como você enxerga o mundo, outra coisa é aquilo que o mundo está lhe oferecendo. E tem muita gente que não consegue perceber o mundo como ele está sendo mostrado para mim. Então, a filosofia faz com que eu consiga interpretar o mundo. E esse mundo rápido dos jovens, onde a praticidade chama mais a atenção deles, eu acho que deixa eles mais preguiçosos, até para exercitar esse pensamento, né? Os jovens de hoje, eles têm um poder de adaptação inacreditável. Eu lembro que há algum tempo atrás, quando tinha internet e surgiu a internet, a gente tem que fazer um curso de computação, né? Um curso de MS-DOS, Word, Excel, e o último curso, o nível mais avançado era internet. E aí você aprendia a abrir uma aba, coisas que você dá para uma criança de 3 anos, ela vai mexer, não precisa ninguém ensinar. Então, mudanças sempre ocorreram, mas as mudanças hoje são muito rápidas e os jovens têm essa capacidade de mudar. Mas, ao mesmo tempo que eles são rápidos para se adaptar à mudança, eles não têm paciência para ensinar aqueles que sempre ensinaram a eles. Né? Quando uma mãe, um avô pede para ensinar alguma coisa das redes sociais, eles fazem pela mãe, fazem pelo pai, fazem pela avó. Quando, na verdade, a mãe quer aprender para não ter que voltar a pedir isso a ele. Só que como ele não ensinou, a mãe vai voltar a perguntar e ele vai começar a perder a paciência com a mãe. Então, parece que toda a paciência que as mães e os pais tiveram com seus filhos, parece que os filhos não estão conseguindo retribuir com os pais. E a preocupação e quando eles tiverem os filhos? Você chega num restaurante, a criança começa a chorar. O que é que um pai faz? A mãe faz. Dá o celular para ela. É mais cômodo. Fica com o celular. Mexe aí. Algumas escolas, por exemplo, têm projetos de passar um fim de semana em algum lugar e eles proíbem o uso do celular. E aí os adolescentes percebem que existe um mundo lá fora que não é o mundo virtual. E eles percebem como é bom isso aqui. Eu tenho possibilidade de fazer coisas que não é ficar presa a um celular. Mas mesmo assim, quando eles voltam dessa viagem, desse passeio,
eles vão de novo se entregar ao celular. E isso não é só com jovens, os adultos também estão muito vidrados nessa questão do mundo virtual. Professor, como professor, aí eu aproveito o espaço aqui, a gente tem que encerrar daqui a pouquinho. Que sugestão o senhor daria? E aí eu me refiro até a livros mesmo, assim, para quem tem interesse, ou despertou interesse até assistindo esse programa, em conhecer mais a filosofia, deixar um pouco a resistência de lado, mas aprender de uma forma menos, talvez, cansativa, que esse é o termo que eles utilizam, né? Uma disciplina cansativa. Isso. Mas qual seria o caminho, então, para entender a filosofia, para quem tem interesse, de forma mais leve, sem resistência? Bom, o ideal seria começar com os gregos, né, que é onde tudo começou. Só que a leitura da obra dos filósofos não é uma leitura simples, é uma leitura pesada. Então, começar, por exemplo, pela literatura já seria algo bom. Aqueles livros que a escola recomenda ou passa, o professor passa um livro de literatura, já cria-se uma resistência no sentido de ser obrigado a ler, ou seja, vale uma nota. E quando eu chego, por exemplo, na sala de aula, eu vejo alunos com livros, isso me anima. Me anima porque, independente da leitura que estão fazendo, eles estão lendo, né? Quando você lê, você abre sua mente, você exercita seu cérebro, você passa a ter um conhecimento da escrita também, você passa a ter um conhecimento da articulação de ideias. Então, é importante que leia. Tem que haver um cuidado muito grande com certos autores, principalmente na internet, né? Com as pessoas que falam na internet. Muitas pessoas pegam uma câmera, falam o que quiser e aí se tornam pensadores, né? E estão muito longe disso, né? Você tem aí alguns youtubers que se dizem filósofos, que se dizem pensadores, não têm nenhum tipo de formação, deturpam completamente o pensamento filosófico e isso só faz prejudicar ainda mais. Então, a recomendação que eu faço é ler. As pessoas podem ler, por exemplo, livros interpretativos, ou seja, um livro que interpreta a obra de Platão, um livro que interpreta a obra de Aristóteles. Livros pequenos, começa a ler para depois ler a própria obra. Uma coisa importantíssima também é a tradução, né? Muito se perde nas traduções aqui no Brasil, né? Quando você pega, por exemplo, o livro de filosofia de Aristóteles, ele escreve em grego, a tradução normalmente é feita para o inglês e do inglês é feito para o português. Se perde muito com isso. Se perde muito já no inglês e para o português, então perde muita coisa. Então, assim, uma frase que tenha uma palavra diferente já perde todo o contexto. Nesse sentido, eu tive uma felicidade de ser aluno de um professor em Portugal, o Antônio de Castro Cairo, que ele fez a primeira tradução, o primeiro livro traduzido diretamente do grego para o português, foi feito por esse professor. Então, quando eu estudei lá, estudei com esse professor, eu tenho esse livro e você percebe, quando pega uma outra tradução, que é uma tradução que é do grego para o inglês para o português, e pega uma tradução que é direto do grego para o português. Então, ali é um livro mais original. É algo que se aproxima muito da ideia que o pensador quis refletir. Então, a leitura é importantíssima. Tem pessoas que preferem não ler, mas sim assistir. O vídeo parece ser menos cansativo. Nesse sentido, só cuidado com quem você está assistindo. Porque tem muitas pessoas que se dizem filósofos, que se dizem pensadores, mas nunca pisaram na universidade. E são ideólogos, né? Eu vi essa semana essa expressão ideólogos, né? Talvez mais próximo disso, mas de conhecimento crítico, filosófico, não tem nenhum. É uma coisa totalmente rasa, que beira até algo como lunático. E muitas pessoas embarcam nessa. Professor, o debate é bom, foi bom. Eu já deixo o convite para um próximo aberto para a gente continuar essa conversa, que eu acho que ela promete mais. Eu vou ter que encerrar, infelizmente, e agradeço a sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço. Até a próxima. Até. É isso. Se você gostou do Câmara Aberta de hoje, pode acessar o nosso canal no YouTube. Está lá disponível esse e outros programas. Semana que vem a gente está de volta. Até lá.